Para vocês? Tá normal. Normal? Então tá bom. Então vamos começar. Bom, a gente vai falar então hoje um pouquinho, né, sobre a anatomia labial, a estrutura da anatomia, a vascularização, as aplicações na harmonização facial. Meninas, para quem não me conhece, né, eu sou a Rafa, eu sou docente do IAL. Hoje eu atuo lá dando algumas matérias, então algumas de vocês já me viram, outros não me viram, outros já ouviram falar, que eu também faço acompanhamento de vocês, né, durante os trabalhos científicos. Então, para a gente começar, por que que a anatomia labial é importante, né? Compreender a anatomia labial para a gente é uma das etapas, assim, que vai transformar o nosso procedimento em um procedimento seguro. A gente vai evitar compressão, a gente vai evitar alguns erros, a gente vai evitar aquele medo que a gente tem, né, de preencher um lábio. Então, eu vou identificar estruturas musculares, vasculares, reconhecer ali se aquele lábio tem uma zona de risco. E o importante da gente deixar na nossa cabeça é que o lábio, eu não tenho um lábio igual ao outro. Então, eu preciso saber reconhecer as estruturas daquele lábio para eu poder conseguir identificar a zona de risco daquele paciente. Assim, eu vou conseguir trabalhar de uma forma mais personalizada. Vou aplicar ali conceitos anatômicos na harmonização facial. Vou prevenir intercorrências vasculares e planejar ali um procedimento muito mais seguro. Então, o lábio, ele é uma estrutura que eu tenho que trabalhar com calma, porque ele tem uma função muito estética, função de comunicação, né? Como está no rosto, sempre que a gente vai em algum lugar, conhece uma pessoa, o lábio é a primeira coisa que as pessoas vão enxergar, né? E para se comunicar, então qualquer ali intercorrência que a gente tiver no lábio, essa pessoa já vai ter uma dificuldade de comunicação, a expressão facial, né? A fonética, a fonação, o jeito que ela fala, que ela pronuncia as palavras. A alimentação, a sensibilidade. Então, o nosso conhecimento anatômico do lábio ele vai ser indispensável para a gente ter ali resultados seguros e resultados naturais. A gente precisa respeitar a anatomia dos nossos lábios para fazer um preenchimento bem feito, né? Um preenchimento que esse paciente não vai ter ali intercorrências futuras. Não adianta a gente, às vezes, colocar muito produto no lábio e aquele lábio não sustentar essa quantidade de produto, ou o paciente não gostar depois de um tempo. Então, quando a gente fala ali das estruturas anatômicas superficiais, a gente tem o filtro labial, né, que é essa protuberância que a gente tem acima do arco do cupido. A gente tem as colunas do filtro, a comissura labial, que nessa região, né, de do lado, deixa eu ver meu laser para vocês. Essa região do lado que a gente chama de comissura labial é o que me dá o ângulo da minha boca. Então, se esse ângulo tá caído, meu paciente vai reclamar que ele tá sempre com a cara triste, né? Ou se o ângulo tá muito para cima, ele vai reclamar que fica com o rosto tipo coringa. A vermelhidão labial, que tem uma tendência, né, ali também desse paciente ter uma descoloração. O nosso arco do cupido, que faz esse M bonito no lábio. Muitas vezes nossos pacientes, eles vêm reclamando que perderam o arco do cupido, né? E muitas vezes a anatomia daquele lábio específico não vai me dar um arco do cupido tão marcadinho. Às vezes a gente consegue fazer um arco do cupido ali, devolver aquela estrutura para o paciente, mas nem sempre eu vou fazer aquele lábio dos sonhos que ele quer. Eu tenho o tubérculo central, né, que é essa leve proeminência central que a gente tem aqui, a linha da divisória da minha boca e o meu lábio inferior. Então, eu tenho uma proporção ideal desse lábio. E aí, falando um pouquinho, eu tenho aqui a artéria labial superior, né, que é o ramo da artéria facial. Eu tenho a artéria labial, que já falei, né? A artéria labial superior, então ela faz o ramo da nossa artéria é, facial e da artéria angular. E eu tenho também as artérias labiais inferiores, que também vêm do ramo da artéria facial. Já a vascularização ali venosa, a gente tem veias nos lábios superiores e eu também tenho veias nos lábios inferiores, né?
Nosso lábio é muito vascularizado, então a gente precisa entender de onde vem essa vascularização para eu não sofrer uma compressão. E quando a gente fala ali da parte mais profunda, no nosso plano superficial, nesse corte, a gente tem ali pele, eu tenho o tecido subcutâneo do meu lábio, que ele é bem fininho, eu tenho o músculo orbicular da boca, que é a porção superficial dele. E eu tenho a minha mucosa, né? O vermelho da mucosa. Quando a gente vai fazer o preenchimento labial, a gente vai fazer ele aqui mais subcutâneo, nessa areazinha vermelha do meu lábio. Então, tendo essa visão profunda também, a visão frontal do orbicular da boca. A gente tem as fibras do orbicular, que é a porção superior, onde a gente vai ter a mímica labial, principalmente ali o assovio, né? Vou assoviar, vou fazer o biquinho, vou sugar alguma coisa. E eu tenho a porção inferior também das minhas fibras do orbicular da boca. Então, é uma região, principalmente quando você vai trabalhar com toxina botulínica, tem que tomar muito cuidado. Alguns pacientes, quando fazem toxina botulínica nessa região, para dar aquela sensação de lábio maior, eles reclamam que, por exemplo, ou babam um pouquinho, ou não conseguem sugar um canudo, ou para mastigar fica com uma sensação ruim. Então, a gente tem que alinhar expectativas com o nosso paciente. E aí, quando a gente fala, né, da proporção estética dos lábios, cada lábio ele vai ter uma simetria, né? Cada lábio ele vai ter ali uma anatomia. Então, não adianta a gente, o nosso paciente chegar no consultório e falar assim, eu quero um lábio igual da Angelina Jolie, ou eu quero um lábio igual de uma outra atriz, se ele não tem aquela estrutura, porque cada pessoa tem um lábio diferente. Então, as características muito valorizadas em lábio, né, é o contorno, o arco do cupido evidente, uma boa hidratação, simetria, projeção moderada. É importante a gente fazer uma boa anamnese, fazer uma boa consulta pré-procedimento com esse paciente para alinhar expectativas. O que ele quer? Às vezes ele chega para você pedindo uma seringa de preenchedor, mas o que ele precisa é de um skin buster. Às vezes ele precisa de um pouco mais de ácido hialurônico para conseguir o resultado que ele quer, ou às vezes naquele momento ele não vai poder pagar mais de uma seringa. Então, a gente tem que alinhar expectativas quanto ao resultado desse paciente, principalmente com o resultado pós. Como é uma área muito vascularizada, e a gente tem ali uma inervação bem característica, esse paciente ele pode ter um edema, ele pode ficar com o lábio bem inchado. Então, no momento que a gente termina o preenchimento, muitos pacientes vão assustar. Eles vão falar: Nossa, tá muito, ficou muito, não era assim que eu queria. Mas esse, ao longo dos próximos 7 a 10 dias, ele vai ter ali a acomodação do produto, o edema vai ceder. Se acontecer algum hematoma, isso também vai regredir. Então, é importante a gente alinhar isso com o nosso paciente. Aí a paciente te liga ali para o sétimo, 10º dia, falando que o lábio está lindo e ela quer mais preenchedor. Então, por isso que é importante a gente alinhar, tá? É, A gente tem em algumas características, né, o lábio superior mais fino que o lábio inferior. Então, cabe uma avaliação muito precisa do profissional, porque alguns pacientes, inclusive alguns já vieram a mim falando assim: eu quero preencher só em cima. Mas a gente tem que entender qual a quantidade que eu vou preencher em cima para eu manter uma simetria. Muitas vezes eu vou everter em cima e vou perder a simetria embaixo. Então pode ser que você tenha que refinar, fazer um ajuste ou outro, tá? Eu tenho também lábios, né? Que são lábios ali mais comuns, lábios bem almejados, que são aquela porção superior. Gente, só um minutinho, só um minutinho. Desculpa, meninas. Então, eu tenho ali, né, o lábio superior espesso, junto com o lábio inferior também um pouco mais espesso, que é aquele lábio mais almejado, né? As pessoas buscam esse bocão.
Eu tenho também ali a simetria de comissura. Eu posso ter uma simetria, uma comissura mais caída do que a outra. Isso a gente também consegue corrigir no preenchimento labial, né? O arco do cupido é indefinido e eu tenho um lábio inferior excessivo, né? Que muitas vezes ali a gente tem um excesso. Então, a avaliação vai sempre considerar a individualidade de cada paciente. Já quando a gente fala das camadas anatômicas, eu tenho, né, nesse corte, olhando aqui, de frente mesmo, um corte sagital, essa região eu tenho a parte externa, que é onde a gente vê, que é vermelhinho, né, onde a gente passa o batom, e eu tenho a parte interna, que é de mucosa. Quando vocês realizam um preenchimento labial, é importante o quê? A gente verificar se não veio o produto para minha parte interna. O meu produto ele vai ficar somente aqui. Então eu tenho a pele, eu tenho um epitélio estratificado com lâmina própria. Aqui no meio eu tenho o músculo orbicular da boca, glândulas sebáceas e o folículo piloso, né? O lábio, então, ele tem essa porção externa e mais interna. É, e aí a gente vem, né? A camada a externa é uma camada rica ali em terminações nervosas. O tecido subcutâneo é uma camada fina, adiposa, é importante para a sustentação. Então é onde a gente vai introduzir produto. O músculo orbicular da boca, que vai ser o principal músculo labial, e ele vai ser responsável pelo movimento dos lábios, né? E a mucosa, que é a região interna e tem alta vascularização. O que vocês podem ouvir de alguns pacientes é: eu sinto na mucosa algumas bolinhas do preenchedor. Pode acontecer não por migração, mas porque o produto está assentando, né? O produto ele está ali se acomodando no lábio. Importante depois do preenchimento, a gente fazer a massagem vigorosa naquele lábio para eu observar se não foi nenhum produto para a camada errada, tá? Então, trazendo um pouquinho de novo ali para a gente reforçar o músculo orbicular da boca, né? Ele tem ali a função de fechamento labial, de projeção da fala, das expressões. Ele tem formato circular, integra com músculos periorais e muito importante na dinâmica facial. Muitas vezes a gente vai precisar ali, né, de uma toxina botulínica, principalmente nessa musculatura, né, do elevador ou na verdade do depressor, né, do lábio inferior, que tem essa tendência, né, a pessoa marcar a linha de marionete. Quando você preenche um lábio sem tratar outras causas, o preenchimento ele vai ficar bom durante um tempo, depois ele não vai ficar mais. Principalmente se a gente não ajusta essas pequenas intercorrências normais, né, do envelhecimento, uma queda de linha de marionete, uma comissura que está um pouco mais ali assimétrica, então a gente consegue trazer essa simetria um pouco melhor durante essa avaliação, né, do nosso preenchimento. Meninas, tranquilo até aqui? Eu não tô vendo vocês, Tranquilo, tá? tranquilo, Tá bom. Uma tranquilo. parte extremamente importante do nosso. Deixa eu ver, tem alguém no chat aqui, mas depois a gente olha, tá? Porque eu não tô conseguindo ver vocês. Uma parte muito importante quando a gente fala do preenchimento é a nossa vascularização labial, principalmente da artéria labial, porque ela tem variações. Uma dica, assim, de ouro, né? Sintam a artéria labial do seu paciente, toquem no lábio para tentar sentir onde ela está, porque aí você vai ter uma ideia se ela é mais superficial ou se ela é mais profunda. Então, quando você toca no lábio, pega mesmo o lábio, né, e sente onde está a pulsação da artéria, você vai ter ali uma ideia, né? Ter uma segurança maior até onde você consegue ir ou não. Então, a gente tem a artéria labial superior e inferior, é um ramo da artéria facial e ela é importante para nutrição tecidual, muito alto risco em procedimento e eu tenho uma possibilidade grande de oclusão vascular.
Então, vou fazer um preenchimento. Tenham sempre do lado de vocês hialuronidase. Se acontecer alguma compressão, vocês vão ver assim muito rápido. Gente, preenchimento no geral, é importante que vocês observem o paciente o tempo todo. Não é só fazer o preenchimento, né? Não é só introduzir o ácido hialurônico na camada correta. O nosso rosto, ele é muito vascularizado. Então é importante que vocês estejam observando aquele local que você está preenchendo a todo momento, para ver se não está comprimindo, para ver se não ficou, se não está perdendo ali, né, oxigenação naquela região. Se o seu paciente não está tendo um quadro alérgico que pode se transformar numa anafilaxia. Então, é importante a gente ter ali a hialuronidase, caso você precise reverter essa compressão, e sempre observar, né, o que está acontecendo durante o seu procedimento. Assim, você vai ter um procedimento seguro. Bom, as diferenças dos ramos arteriais, eu posso ter ali em lábios médios um padrão mais convencional, né, ela passando aqui na região inferior. Eu posso ter para lábios ali mais finos, um ramo central. Eu posso ter uma multifurcação extensa. E nos lábios assimétricos eu posso ter uma ramificação tortuosa. Por isso que eu preciso estar na camada correta, com a técnica correta, né? Sentindo segurança no meu procedimento. E quando a gente fala, né? Eu trouxe essa foto real para vocês observarem um exemplo de como o nosso lábio ali, como a gente tem mais riscos em algumas áreas, né? Áreas de maior atenção, arco do cupido. Então, arco do cupido, a gente vai fazer um preenchimento bem aqui na camada entre o vermelhinho, né? E a camada externa, a pele, as colunas do filtro central e a região de comissura. Se a gente for pegar o desenho, eu falo que a nossa vida seria muito mais fácil se os nossos lábios seguissem a anatomia, seguissem os livros de anatomia, a gente conseguiria perceber que do lado da comissura eu tenho o quê? A minha artéria modiolar, né? E eu tenho aqui também no 2, olha aqui, a artéria labial superior. E aqui nos ramos perto da aba nasal, eu tenho a artéria labial superior, eu tenho, desculpa, a artéria facial. Então, da minha artéria facial aqui em cima, eu tenho as ramificações da artéria labial superior e da artéria labial inferior, tá? Descendo um pouco mais, a gente tem a lábio mental e a mental transversa. Então, muito cuidado quando eu for fazer algum tipo de procedimento, né? Por exemplo, se você sente pulsação superficial, você tem que trocar a inserção ali da sua agulha para você não correr o risco de ter uma compressão. Então, quais complicações que pode acontecer? A oclusão vascular, a necrose, a isquemia ou até uma embolia. Nos casos, claro, graves. Por isso que é importante a gente ter uma anamnese muito completa ao fazer um preenchimento labial. Na verdade, no momento de fazer qualquer procedimento, porque a gente vai entender com aquele paciente ali as expectativas, eu vou entender se ele tem alguma propensão a um evento adverso, e eu vou evitar ali que eu tenha, né, complicações, muitas vezes complicações sérias. Quando a gente procura em artigos científicos intercorrências no preenchimento labial, vocês vão ver necrose. Muitas vezes, gente, necrose, quando chega numa necrose, a reversão do tecido é muito difícil. Tratar necrose, você tem que revascularizar aquele tecido. E quando é no lábio, existem alguns casos da gente precisar fazer enxerto. Se for partir para uma enxertia pós-necrose, é uma paciente que vai perder completamente a autoestima e a estética natural do lábio dela. Então, para a gente não chegar, né, a processos tão delicados de uma complicação, a gente precisa entender ali todas as etapas do nosso lábio. O lábio é uma região que dá muito medo em alguns profissionais, mas se você entende a anatomia e entende o plano,
é muito tranquilo de ser feito. Mas a gente precisa estudar e tá muito ali na ponta da língua, né, dessa anatomia labial. E aí, trazendo um pouquinho, né, a inervação, por que que inervação para a gente é importante? A gente precisa anestesiar esse lábio. Pessoal, fazer lábio sem anestesia é muito sofrido. Conheço algumas pacientes que já fizeram, né, lábio sem anestesia e elas falam que é traumático, que não vale a pena, que elas não gostaram, que não fariam de novo. Então, você acaba dando para o paciente uma experiência ruim. E quando a gente fala de experiência, sempre que você puder dar a melhor experiência para o seu paciente, você está fidelizando esse paciente, né? Porque a qualidade do seu atendimento também vai fidelizar. Então, a inervação, ela dá sensibilidade para os lábios. Quais nervos que a gente tem ali? Principalmente o infraorbitário, que ele traz a sensibilização do lábio superior, e o mentoniano, que ele traz a sensibilidade do lábio inferior. Então, a gente pode fazer anestesia infraorbitária, né? Ou a gente pode fazer também ali nesses pontos, né, infraorbitários que a gente traz. Importância clínica da gente saber inervação. Controle da dor, o bloqueio anestésico e a avaliação neurosensorial daquele paciente, tá? Outro ponto importante é a gente entender durante o procedimento o envelhecimento daquele lábio. Muitas vezes a paciente te reclama, né, o seguinte, que ela tinha o lábio como a primeira foto. E quando ela chegou aos 40, 45, 50, ela começou a ficar com o lábio envelhecido. Só que ela nunca fez nada e ela quer voltar a ter o lábio jovem. Mas como que tá a região periorbital, ai, gente, fugiu. Como que tá o orbicular da boca dessa paciente? Está mais envelhecido? Eu tenho ruga, eu tenho uma pele ali mais ressecada? Isso tudo vai interferir durante o seu preenchimento. Então, as mudanças mais comuns naquele lábio é perda de volume. Eu tenho o afinamento labial, que ela fala, meu lábio está perdendo o formato, a redução de colágeno, a queda da comissura, as rugas periorais e o alongamento, né, do filtro, aquele lábio que vai descer. Então, eu tenho um impacto estético muito grande porque ele vai dar um aspecto cansado, um aspecto envelhecido, muitas vezes um aspecto de bravo, né? A pessoa reclama, fala assim: "Nossa, todo mundo fala que eu tô muito séria". Por quê? É esse envelhecimento labial. E aí a gente vai precisar tratar essa paciente, né? Muitas vezes só o preenchimento não vai dar o resultado que ela quer. Então, muitas vezes é necessário hidratar esses lábios, fazer uma esfoliação antes de fazer ali todo o processo de preenchimento labial. E você pode trazer para essa paciente um pacote. Se ela fizer o preenchimento, você dá o Skin Buster de brinde. Tem várias, né, abordagens que você pode ter para ganhar aquela cliente na hora de você vender ali um preenchedor. Bom, e aí para gente, né, revisar o que a gente falou, os pontos ali de cautela são os pontos da nossa comissura labial, pontos ao redor dos lábios, né? Eu não tenho ali, eu tenho uma zona muito segura para trabalhar. Na região que passa o ramo da artéria facial indo para a labial, são ângulos complicados da gente trabalhar, então tem que tomar muito cuidado, tem que entender ali onde passa, né, essa artéria. E tanto inferior quanto superior. E comissura labial, que também eu tenho uma ramificação ali, posso ter uma ramificação da artéria labial. Então eu tenho que avaliar a proporção, simetria, a dinâmica muscular daquele paciente, a espessura labial para saber quanto de produto, até quanto de produto eu posso chegar, a vascularização, o histórico daquela paciente. E aí, o que que a gente vai, né, usar de técnicas? Técnicas para contorno, técnicas para volumizar. Posso usar cânula? Posso usar agulha? Pode ser uma técnica mista? Sim, vai depender de você, né? Vai depender do que você quer para aquele lábio. Às vezes, uma técnica só não vai ser suficiente, você vai precisar mesclar. Gente, preenchimento labial é um procedimento em que você tem que ter calma, paciência e tempo.
Não é um procedimento que a gente vai fazer correndo, né? Não é um procedimento ali que você vai gastar meia hora, às vezes você gasta até um pouco mais, e é com calma. A hidratação labial e eu vou entender ali a sustentação da comissura daquela paciente, tá? Quais são os planos, né, de aplicação? Profundidade correta vai ser o essencial para esse paciente. A gente tem ali o intradérmico que a gente vai fazer para linhas finas, com um ácido hialurônico de baixa reticulação ou sem reticulação para fazer um skin buster. A gente tem alguns ácidos que são com reticulação bem baixinha mesmo, só para essas rugas, né? No subcutâneo, ali submucoso, entre o subcutâneo e a mucosa, a gente dá volume e hidratação. E próximo ao músculo, a gente pode dar estruturação. Então, aplicações muito profundas e inadequadas vão aumentar o risco de intercorrência, nesse lábio desse paciente, tá? Bom, e aí, atenção imediata aos sinais clínicos desse paciente, né? Dor intensa, palidez, cianose, frio, se tiver frio, né? Se tiver ali endurecido, alteração de perfusão. Aprendam a fazer a técnica de perfusão. O que que é? A gente vai apertar e soltar. A gente tem que ter a revascularização de 1 a 3 segundos, tá? Se não tiver, eu já tenho que observar ali se eu não tenho, algo comprimindo. Gente, muitas vezes essa compressão pode acontecer uma leve compressão, a gente vai massagear. Faço a massagem vigorosa e aí eu consigo retornar a vascularização daquela área. Nem sempre vai ser necessário você utilizar a hialuronidase de cara. Por isso que a gente tem que observar a todo momento o preenchimento, durante o preenchimento, né? Então, qual que é a conduta em caso de intercorrência vascular? A gente suspender a aplicação, massagear a região, caso necessário, né? Caso seja aplicar a hialuronidase, a compressa morna e fazer o encaminhamento imediato ali para retirada do produto e tomar a conduta correta, tá? Cuidados indispensáveis, falando aí da nossa biossegurança, né? A antisepsia adequada desse paciente, material estéril, conhecimento anatômico, documentação, né, do antes e depois, o consentimento e o plano de emergência. É, Vocês precisam ter um POP. Todo procedimento precisa ter POP, tá? Se for ter adrenalina no consultório, precisam ter uma prescrição médica junto com essa adrenalina e a hialuronidase também para o seu plano de emergência. Caso seja necessário, ali você ter também um corticoide para já administrar. Tem pacientes que têm ali uma tendência, né, a ter um edema maior, uma inflamação maior. Bom, a anatomia, então, é a base de qualquer procedimento estético. Isso vai ajudar a gente a ter uma previsibilidade maior, eu vou reduzir risco, vou ter resultado mais harmônico, e com isso tudo, eu vou ter a segurança do meu paciente. Gente, pacientes que se sentem seguros com você são pacientes que vão fidelizar com você, né? São pacientes que vão estar ali no consultório porque eles estão se sentindo seguros. E você passa segurança para o seu paciente se você tem conhecimento, tá? Pessoal, ficou alguma dúvida? Sei que eu falo muito rápido, né? Oi, Rafaela, boa noite, tudo Boa noite, bem? Karen, tudo Eu bem? tenho uma dúvida. Você falou sobre sentir, né, a artéria do paciente, a artéria labial dele. Uhum. Eu tenho uma certa dificuldade nisso que você falou. Você fala mais em região externa, interna, Interna. interna, Evitem fazer, apertando. evitem fazer o tato com o dedão, tá? Porque o dedão a gente já tem ali uma, como ele é terminação, a gente vai sentir a terminação do seu dedão. Então façam com o indicador. Vai tateando assim, ó, que aí você Aham, consegue sentir. Se você não sentir, é porque ela tá profunda, tá. tá? Então, sentiu pulsação, eu tenho uma artéria ali perto. Então, você vai entender que aquele plano não pode ser ali tão profundo. Vou ter que ser mais superficial, às vezes, para eu não chegar ali nela. Ou então, naquela região, você vai usar uma cânula, você não vai usar uma agulha. Entendi. Outra coisa, com relação a para atingir os planos, né?
intradérmicos, ou então mais profundos, né, subcutâneo, tem uma questão com a angulação da cânula ou da agulha, porque como o lábio é uma região muito fina, né, Uhum. é diferente do corporal, né, então Sim. assim, até do próprio rosto, né, é uma região muito mais fina, então É. tem alguma questão da angulação em relação a graus? Quando a gente fala de rosto, o rosto sempre vai ter uma angulação menor do que o corpo, porque as Hum. nossas camadas elas são muito finas e muitas vezes não muito bem delimitadas. Se você pega uma lâmina da sua espessura dérmica do rosto, ela é toda, né, toda confusa. Então, a angulação do lábio, o que que eu gosto de pegar de referência? Essa linha do contorno labial. Então, eu entro com, assim, bem no meiozinho delas e com a angulação Torno da de agulha 10 bem a 5 graus. Oi? Torno de 10 a 5 graus, Isso. Rafa. É Isso que eu ia falar, muito de 5 a 10 próximo. graus. É muito próximo ao tecido, tá? Você não vai ver a agulha totalmente branca, o tecido branquinho ali, tá? Isso. Mas você vai conseguir ah, ter uma percepção de que da agulha, tá? O plano perfeito, ideal, a gente só consegue observar no ultrassom, tá? É, Assim como a variabilidade da artéria labial, tá? Sim, Você pode verificar se ela está um pouquinho mais profunda ou superficial com a pulsação, mas é difícil, né? é, Mas quando a gente está no plano ideal, no plano perfeito, o paciente ele não tem tanto sangramento, é muito difícil você ter ali uma compressão, né? Não que não possa acontecer, pode acontecer, mas é muito difícil, tá? O segredo do lábio é a camada perfeita, né? Então a gente consegue ver isso tanto em cadáver fresco como no paciente. No paciente a gente vê através do ultrassom, né? No cadáver fresco a gente consegue abrir todas as camadas e observar bem, tá? Então a gente vai sanando essas dúvidas com essa tríade, a prática, né? A imagem que vai nos trazer uma forma dimensional dos tecidos, né? E a parte do cadáver também, cadavérica, que vai trazer aí uma leitura diferente, tá? Então a gente precisa ir construindo isso aos poucos, né? Eu já enviei o livro de anatomia para vocês, para que vocês possam dar uma olhada eu vi. também, tá? É, Só isso que eu tenho que complementar. Rafa, pode continuar. Ó, já que você falou de ultrassom, eu tenho uma dúvida, porque eu vou fazer a residência, né? E vou ter o módulo de ultrassom. E aí eu tô pesquisando, assim, de repente, algumas marcas, né? Para poder ver, de repente, de comprar, não necessariamente agora, né? Mas para já ir pesquisando. Tem alguma marca que você indique? Eu vi um tal de Mobisson, não sei se O você conhece. Mobson é Mobson. uma das marcas mais antigas de ultrassonografia, tá? Ele tem a Anvisa, mas aí no módulo específico eu vou indicar todas as marcas, inclusive a marca do IAL, tá bom? Para que vocês tenham esse Ah, contato e consigam também comprar com um bom valor, tá bom? É, Vamos lá. Com o anestésico, a gente perde o parâmetro da dor aguda, o paciente que faz preenchimento labial, ele vai sentir dor, tá? Alguns mais, outros menos, vai depender da sensibilidade. Isso não tem a ver com a compressão, tá? Dor não tem a ver com a compressão naquele momento. A compressão, ela tem vários passos, né? Um dos primeiros passos que vocês vão ver é a mudança da coloração do tecido. E isso não vai causar dor no meu paciente. Isso é visual, tá? Então, a anestesia não tem nada a ver com a compressão, tá? Quando nós vamos trabalhar com preenchimento labial, anestesia local, pápula na região intraoral,
ali no lábio, na parte molhada do lábio, lidocaína sem vaso, tá? Para nós fazermos ali um, um bloqueio, né? A gente já trabalha com vaso, tá? Então, o anestésico ele não vai te fazer perder o parâmetro quanto à compressão, tá? Não sei se você conseguiu entender. Se eu conseguir responder, acredito que sim, né, Dani? A sua pergunta aqui do chat, tá? Então, Entendi. Obrigada, professora. perfeito. Mais Então é algum? isso, meninas. Mais alguma coisa? Tranquilo. Foi ótima a aula. Obrigada. Eu quero agradecer vocês por mais uma aula. Vejo vocês amanhã, quem estiver na semana acadêmica, ou vejo vocês em